Só a Ele entregar o princípio e o fim da nossa vida. Por que é que nós fazemos isso? Para Ele. Porque Ele fez isso em primeiro lugar por nós. Jesus, Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue naquela cruz. Por que então não? Por que então nós não vamos fazer isso? Só a Ele nós vamos entregar o que há de melhor em nós, que é a nossa própria vida. Amém, queridos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 13. Nós vamos refletir na palavra do Senhor nesses versículos essa noite. Levítico, capítulo 26, do verso 1 ao 13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, você pode acompanhar na projeção: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, o que é que promete o Senhor? O que é que Deus vai prometer a mim e a você? Povo dele, filhos seus, atentem para isso. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Não para por aí, as promessas do Senhor são muitas. Ele continua: estabelecerei paz na terra. Paz, o quanto nós estamos precisando de paz, irmãos, não é verdade? Na nossa cidade, mais do que nunca, se fez tão necessário ter paz. O Senhor continua: e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Não vamos precisar de muros de 3, 4 metros de altura. Não vamos precisar de cerca elétrica. Não vamos precisar de 10, 30, 40 câmeras de segurança. Não vamos precisar de 3 pastores alemães, 3 bulldogs, 3 pitbulls para proteger a nossa casa e nem muito menos pagar segurança armada, porque o Senhor nos fará deitar seguros e nós não vamos temer nada. E ele continua: farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês perseguirão os seus inimigos e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Nada poderá nos resistir, porque o Senhor está conosco. Ele é nosso escudo e fortaleza. Amém? E ele continua: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus da prosperidade. Amém? Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. É promessa do Senhor, está sempre conosco. E ele continua: andarei entre vocês e serei o seu Deus. E vocês serão o quê? O meu povo. Versículo 13. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele não é Gabriel. Ele não é Zoé.
Ele não é você, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há outro igual a Ele. E Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrarei as travas do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, o Deus das bênçãos, o Deus dos milagres, mas o Deus acima de tudo, o Deus da salvação do homem. Nós te agradecemos porque nós cremos que o teu Santo Espírito falará por nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Vale a pena obedecer a Deus. Você crê nisso? Diga amém se você crê. Vale a pena obedecer a Deus. Por que eu estou afirmando isso, queridos? Porque de acordo com o capítulo 26 do livro de Levítico, que nós acabamos de ler, as bênçãos de Deus são presentes, estarão presentes sempre, sem dúvida alguma, na vida de todos aqueles que realmente se dispuserem, se determinarem a andarem de acordo com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Se você que está aqui essa noite, você que é filho e filha de Deus, a palavra dele diz para mim e para você, se você se comprometer a andar, a viver de acordo com os propósitos, com as leis estabelecidas na minha palavra, eu, como Deus soberano, abençoarei a sua vida ricamente. É promessa dele, querido. E se Deus promete, ele cumpre, porque ele não é homem para mentir. Se ele promete, então, nos abençoar. E fica claro, muito claro isso, nos versículos que nós acabamos de ler, aqui em Levítico 26, que Deus quer nos abençoar. Mas para isso, para que as bênçãos do Senhor cheguem até a minha vida e a sua vida, nós precisamos observar algumas características importantes. E eu quero ler com vocês novamente o versículo 3, porque eu gostaria que vocês guardassem na mente e no coração essas 3 condições que o Senhor nosso Deus estabelece para que as bênçãos dele recaia sobre a nossa vida e nós tenhamos uma vida próspera, abundante, pela bênção do Senhor, sempre presente. Quais são essas 3 condições? Em primeiro lugar, no versículo 3, ele diz: se vocês seguirem os meus decretos. Queridos, seguir os decretos do Senhor não é andar como eu quero, não é pensar como eu quero, não é se propor a viver como eu quero, mas é fazer tudo isso de acordo e segundo como Deus planejou. Seguir os decretos do Senhor é fazer a sua vontade, o seu querer. Se você quer que Deus derrame bênção na sua vida, então guarda essa lição em primeiro lugar. Você precisa seguir os decretos do Senhor. E é isso que Jesus Cristo nos ensina na sua palavra. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 38, Jesus Cristo disse: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Seguir os decretos de Deus é fazer a vontade dele. Segunda lição que nós precisamos observar, ainda no versículo 3, além de seguir, Deus nos chama a obedecer os seus mandamentos. E obedecer aos mandamentos do Senhor, queridos, só nos faz bem. Só traz benefícios para a vida do cristão. Por que eu afirmo isso? Com base na palavra de Deus.
O salmista, no capítulo 19, no versículo 7 e 8, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma cansada, abatida, triste, oprimida. O Senhor revigora a nossa alma através da sua lei, que é perfeita. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E ele continua: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração triste. Olha que maravilha. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Você quer uma vida de bênção? Você quer que Deus derrame bênção sobre a sua vida? Então, querido, obedeça os seus mandamentos. Em terceiro lugar, ainda no versículo 3. Em primeiro lugar, ele nos chama a seguir os seus decretos. Em segundo lugar, ele nos chama a obedecer os seus mandamentos. E em terceiro lugar, a colocar em prática. Não adianta apenas seguir, obedecer, dizer que obedece se nós não praticamos. Deus está pronto a nos abençoar. Ele está com as suas mãos estendidas, abertas, para derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Mas Ele espera que nós, como seu povo, possamos colocar em prática aquilo que Ele ensina na sua palavra. É nós deixarmos de ser teóricos e passarmos a praticar de verdade o que Ele nos ensina e Ele nos ordena na sua palavra. É vivermos o que está escrito realmente na palavra de Deus. É vivermos de acordo com aquilo que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 22. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Eu creio que o Senhor nos abençoa todos os dias. Mas é preciso que possamos observar esses 3 pilares para que as bênçãos do Senhor sejam reais e concretas na nossa vida. Seguir, obedecer e praticar. Se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, todas as bênçãos que o Senhor descreveu aqui no versículo de 1 a 13 do capítulo 26 de Levítico serão reais em nossa vida, eu creio. Porque eu vivencio isso na minha vida, eu já vi os milagres do Senhor acontecer na minha vida e na vida de muitas pessoas. Quando nós nos dedicamos a seguir, a obedecer e praticar os seus mandamentos, a sua palavra, a sua lei. Quais são as bênçãos, então, que nós podemos destacar? Eu gostaria de destacar algumas delas, para encher o teu coração de esperança, para encher o teu coração de fé, certeza de que vale a pena sim seguir e praticar e obedecer os mandamentos do Senhor. A primeira bênção que eu quero destacar, queridos, é a bênção da presença de Deus real e constante em nossas vidas. Você quer uma bênção maior do que essa? Eu não espero uma bênção maior do que essa. A bênção de saber que Deus, o Senhor soberano, santo, 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 majestoso, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da paz, o Emanuel, o Rei dos reis, Ele estará sempre comigo, em todos os momentos, a cada dia, 24 horas por dia. Ele promete isso na sua palavra. Eu estarei presente na sua vida. Versículo 11. O versículo 11 nos diz isso. Vamos ler o versículo 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Deus, Ele afirma que estabelecerá a sua habitação entre nós. E por que eu tenho certeza que Ele está aqui nesse momento? Porque Ele prometeu isso na sua palavra. Ele diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. E Ele está aqui. Você crê nisso?
Então diga amém, querido. O Senhor Jesus está aqui entre nós. Mas Ele não está só apenas aqui, Ele está em todos os lugares. Ele está com você lá no seu trabalho. Ele está com você lá na sua família, na sua casa. Ele está com você quando você está com a sua esposa, ali no leito da sua cama. Ele está com você quando você está com seu filho, naquele momento de alegria de pai e mãe, de mãe e filho. Ele está com você, querido, quando você está doente. Ele promete estar conosco em todos os momentos, porque Ele disse que estabelecerá entre nós a sua habitação. E é interessante, queridos, que em outras versões da palavra de Deus, diz que Deus colocará o seu tabernáculo no meio de nós. É bem verdade que o Senhor não habita mais em templos feitos por mão de homem. Se nós sairmos daqui, Ele não ficará preso a estas paredes. Ele estará conosco aonde nós estivermos. Por que então nos desesperarmos? Por que então, queridos, nós temos essa incredulidade que muitas vezes invade o nosso coração quando os problemas nos assolam, quando as dificuldades chegam até nós, de acharmos que o Senhor nos abandonou e nós estamos sozinhos? Ele não nos abandonará jamais. É promessa dele: eu estabelecerei no meio de vocês o meu tabernáculo. Essa é uma maravilha tremenda, querido, pois o tabernáculo do Senhor no Antigo Testamento simbolizava a mais poderosa presença de Deus em meio ao povo de Israel. Se o povo de Israel tinha certeza de que Deus estava com ele, é porque o tabernáculo estava ali erguido no meio do povo. E agora o Senhor anda comigo e com você. Olha que maravilha. Você saber que nos seus momentos de mais tribulação da vida, de maiores lutas, o Senhor está com você. Ele vai estar com você agora e estará com você quando você passar por aquela porta ali. Você não estará sozinho. Haverá, porventura, uma bênção maior do que esta, queridos? Haveria um privilégio maior do que esse para nós, sabermos que Deus está conosco? Ou você não se conforma com essa verdade? Ou você não consegue aceitar apenas essa verdade para você? Porque você está tão preso aos problemas da vida, você está tão centrado e focado nas dificuldades que você enfrenta, que você não consegue reconhecer e aceitar que esta é a maior bênção e o maior privilégio que nós podemos ter da parte de Deus, saber que Ele está conosco sempre. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus Cristo afirmou: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Custe o que custar. Não importa o que esteja acontecendo, eu estarei sempre com vocês até o final do tempo. Louve ao Senhor. Engrandeça o nome do Senhor por isso. Hoje, Ele não está mais no tabernáculo. Ele não está mais preso ao templo em Jerusalém. Ele está no meio do seu povo. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Eu estarei com vocês até o final do tempo. Essa é a primeira bênção que eu quero destacar para você. A bênção preciosa da presença de Deus conosco. Não esqueça disso. O Senhor está com você em todos os momentos. Amém? A segunda bênção que eu aprendo aqui no capítulo 26 é a bênção da intimidade com Deus. Ele não apenas está presente em nós, mas Ele também quer se relacionar conosco.
Ele quer se relacionar comigo e você de maneira íntima. Mais íntima do que você se relaciona com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seu melhor ou sua melhor amiga. Ele quer se relacionar conosco de maneira profunda. O versículo 11 diz que o Senhor estará conosco. E o versículo 12 vai dizer algo muito importante. Vamos ler. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. É interessante, querido, que o Senhor faz questão de andar conosco. Nós poderíamos andar sozinhos, só apenas vendo um vislumbre da presença de Deus, imaginando que Ele estaria conosco. Mas não é assim. Ele diz, eu estarei sempre com vocês. Eu andarei entre vocês. Vocês não estarão sozinhos nesta vida. Vocês não serão como ovelhas sem pastor, de forma alguma. Eu andarei entre vocês e serei o seu Deus. A Bíblia confirma essa verdade em várias passagens. Em vários textos nós podemos encontrar Deus afirmando constantemente que sempre andará conosco e que jamais nos deixará sozinhos. Salmo 95, versículo 7 diz: pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Você não anda à deriva nessa vida. O Senhor, como pastor, Ele conduz, Ele nos leva, Ele nos mostra o caminho a percorrer. E Ele continua, no Salmo 100, versículo 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dEle. Olha que bênção, somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. E Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27 e 28, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. E ninguém, absolutamente ninguém, nada nessa vida poderá nos arrebatar das mãos de Jesus Cristo. Nada, queridos, nem principados, nem potestades, nem doença, nem guerra, nada poderá nos tirar das mãos do Senhor, porque Ele promete, querido, que sempre estará conosco. Essa é uma garantia, queridos, que somente Deus pode nos dar. Sabe, infelizmente, nós criamos falsas ideias a respeito de Deus. Nós sempre imaginamos um Deus longe, distante de nós. Aquele Deus que sempre está disposto a jogar um raio lá do céu na nossa cabeça quando nós pecamos. Mas não é esse Deus que eu conheço na Bíblia. Principalmente quando eu olho para a pessoa de Jesus. E vejo em Jesus um Deus que sempre fez questão de se relacionar com as pessoas. Que sempre fez questão de estender a mão para acolher aquele que era marginalizado e desprezado pela sociedade. Porque essa é a questão maior que Deus faz, de ser um Deus de intimidade. Sabe, e nós relutamos muito em querer nos relacionar com as pessoas, quando o próprio Deus diz que estabeleceria no meio de nós o seu tabernáculo, para nos dizer: eu quero me relacionar de maneira íntima com você. Sabe, muitas pessoas têm resistência em participar de pequenos grupos, por exemplo, e aí reclamam e só reclamam, dizendo que os pastores não pastoreiam a sua vida.
Meu irmão, quando você se propõe a estar em um pequeno grupo, por exemplo, é a grande oportunidade que Deus está dizendo para você: eu quero me relacionar de maneira íntima com você. Ou você acha que somente o pastor é que tem condições de pastorear a sua vida? Não. O pastor Mário, nos últimos 3 domingos, falou sobre os ofícios de Jesus Cristo. E ele disse que Jesus era o sacerdote. E ele falou algo importante na sua pregação, ele falou sobre o princípio do sacerdócio universal de todos os cristãos. Ser sacerdote de outras pessoas é nada mais, nada menos do que se dispor a pastorear e cuidar a vida do outro. É você abrir o seu coração, é você abrir a sua vida e desejar ardentemente ser íntimo de alguém. E ser íntimo de alguém, queridos, é muito fácil quando esse alguém é da sua casa, é alguém da sua bem-querência, é alguém que já te ama. Agora você ser íntimo de outro que não merece nada de você, mas você por amor abre a sua vida e diz: olha, eis-me aqui, em que eu posso te servir, em que eu posso ser bênção na sua vida. Esse é o grande desafio. O povo de Israel, queridos, foi um povo que deu inúmeras demonstrativas de ser infiel a Deus. Nós estamos falando de um período aqui, no livro de Levítico, que o povo, esse mesmo povo hebreu, que já tinha sido liberto do cativeiro, lá da escravidão do Egito, que havia presenciado inúmeros milagres, milagres tão poderosos, que talvez nenhum de nós, durante toda a nossa vida, vamos presenciar. E esse povo viu Deus tirando eles com mão poderosa do Egito. E na primeira insatisfação que eles tiveram no coração, eles construíram um bezerro de ouro para adorar. Mas é este mesmo povo, esse mesmo povo que resolve inúmeras vezes trair a fidelidade de Deus, o amor de Deus. É para esse povo que Deus manda escrever e dizer: eu quero me relacionar de maneira íntima com você. Eu quero ser o seu Deus. E é por isso que a terceira bênção que eu encontro na palavra de Levítico 26 é a bênção da garantia de que nós somos dele. Nós somos dele. Nós pertencemos a Deus. Você pertence a Deus. Antes de você pertencer a uma igreja, antes de você pertencer a outra pessoa, você pertence a Deus. A sua vida pertence ao Senhor Deus de Israel. Ele disse que o nosso nome estaria escrito na palma da sua mão. E mesmo que os nossos pais nos abandonem, Ele jamais nos abandonaria. Porque nós somos seus filhos, nós pertencemos a esse Deus grandioso e poderoso. É por isso que ele afirma no versículo 12: andarei entre vocês e serei o seu Deus. Isso deve trazer segurança e paz ao nosso coração, queridos. Na certeza de que nós não estamos a derivas e alheios neste mundo, não. O Senhor está conosco. Nós pertencemos a Ele. Eu lembro que quando eu era criança, a minha irmã mais nova, Thalita, a minha mãe sempre ensinava versículos para nós. Aí tem aquele versículo que muitos de nós conhecemos, né? Quem nos separará do amor de Deus? E aí a minha mãe fazia essa pergunta. Ela começava o versículo: quem nos separará do amor de Deus? Aí a minha irmã gritava: ninguém!
Ninguém. Eu achava tanta graça, porque na infantilidade, na inocência dela, ela dizia aquilo aí com tanta vontade. E isso é verdade, queridos. Ninguém jamais poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos tirar das mãos do Senhor. Agora, por que eu digo isso? Por que nós podemos ter essa certeza em nosso coração? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque você foi comprado com o precioso sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele pagou um preço por mim, por você. Nada poderá nos arrebatar das mãos de Deus, porque Jesus nos comprou na cruz. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós éramos condenados ao inferno, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Mas Jesus, Ele pagou a nossa dívida na cruz. Ele nos resgatou das trevas e Ele nos trouxe para o reino do Seu Filho, do reino do Seu amor. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele te ama. E você pode abrir a sua boca essa noite e dizer com toda certeza, e a garantia de que você pertence a Deus, mas você pertence a Deus não por causa que você é bonzinho, porque você tem muito dinheiro, porque você tem muitos títulos, seja lá como você se enxerga, você hoje pertence a Deus, porque Jesus nos garante essa verdade. E é por Ele e para Ele que são todas as coisas, inclusive a oportunidade de pertencer a Deus. Você precisa glorificar o nome do Senhor por essas verdades, meu irmão. São as bênçãos que nós encontramos aqui na Sua palavra. São tantas bênçãos registradas aqui nesses 13 versículos. Nós poderíamos passar a noite inteira falando a respeito delas. Por exemplo, no versículo 3, 4 e 5... o Senhor Deus promete trazer abundância de alimento para nós. Quantas pessoas não estão passando por grandes necessidades? Aqui na nossa igreja nós recebemos diariamente muitas pessoas que vêm pedir ajuda, porque não tem nada para comer. Queridos, nós estamos falando do mais essencial e do mais básico para a sobrevivência do ser humano, a comida. E tem pessoas que não têm nada para comer. Talvez a sua despensa hoje esteja cheia. Mas se ela está cheia, meu irmão, é porque o Senhor, nos versículos 3, 4 e 5, promete derramar abundância de alimento para o seu povo. É promessa de Jesus, na oração do Pai Nosso, que Deus providenciaria o pão nosso de cada dia. É para cada dia. Se é para o dia, é para nos ensinar algo tremendo, que não vai faltar o alimento na nossa mesa. Não vai faltar. Não vai faltar. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai terminou o seminário e ele foi pastorear uma igreja batista. Eu nasci e me criei nas igrejas batistas. E em um determinado momento da minha vida eu resolvi vir para a presbiteriana. Ou porque fui chamado. Não sei, eis a questão, né? Chamado eficaz. Enfim. Hoje eu sou pastor presbiteriano, mas passei mais de 20 anos na minha vida nas igrejas batistas. E o meu pai foi pastorear a primeira igreja dele, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Nós fomos para Tauá. Tauá, quem conhece aqui Tauá? Interior aqui do estado do Ceará. Frio, assim, sabe, queridos? Abundância de água. Abundância de água, nunca faltava água nas torneiras lá em Tauá. Impressionante, impressionante. Sabe, você poderia deixar aberta a torneira e jorrava água, porque jamais ia faltar água em Tauá. Mentira, queridos. Era raro o dia que tinha água. Bem, foi nessas circunstâncias. Então o papai foi pastorear essa igreja lá em Tauá com 5 filhos. Ô cabra macho corajoso, né? 5 crianças.
para viver do salário de pastor. Não é aqui como a Nova Jerusalém, não, queridos, que é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor, que dá condições para os pastores trabalharem sossegado. Mas naquela época, na igreja lá com meu pai, não, era apertado. Bem, queridos, e aí Deus, na sua soberana misericórdia e graça, nunca deixava faltar nada à nossa mesa. Mas um dia, eu lembro disso assim perfeitamente. Nós estávamos sem nada para comer em casa, sem nada para comer. E aí, eu lembro que meu pai, nós fizemos a primeira refeição, café da manhã, bolacha creme cracker, café com leite, e fomos para o colégio. Mas antes de nós fazermos a refeição, o papai orou, fez uma oração: Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque tu providencia o pão nosso de cada dia. E o dia de hoje, o Senhor já providenciou, em nome de Jesus, amém. Comemos e fomos para a escola. Eu lembro que, quando nós chegamos no colégio, aí alguém bateu palma lá fora, né? Papai foi lá, abriu a porta. Era o pastor Mardes, um pastor, servo do Senhor. Hoje ele era pastor, ainda é pastor da igreja Betesda. E o pastor Mardes foi lá nos conhecer, porque ele conhecia o irmão da minha mãe, o meu tio. Que o meu tio frequentava a igreja dele aqui em Fortaleza, e ele foi transferido para Toá. Ele foi lá conhecer meu pai, queria conhecer quem era o cunhado da Eliane, né? O cunhado do Israel, o Israel Brasil. Aqui todo mundo conhece o Israel Brasil, né? É aquele da MC, que aparece mais na televisão do que o prefeito, né? Então, o Israel Brasil. Ele disse: rapaz, eu tenho um irmão, o meu cunhado, a minha irmã está morando lá em Tauá, tu está indo para lá? Vai lá, rapaz, faz uma visita para eles. E nesse dia o Mardes chegou lá. O papai recebeu e nós começamos a conversar. E aí ele disse assim: pastor, Deus me pediu para vir aqui, porque eu estou iniciando um projeto lá na nossa igreja. E é bênção, eu estou olhando aqui para essas duas pessoas aqui, porque elas vão se identificar, a Marcela e a Kathleen. Nós vamos iniciar um projeto com as crianças pela Compassion. E eu gostaria de saber, pastor, se você não quer receber algumas crianças carentes aqui na sua igreja. E não se preocupa não, pastor, porque o projeto ele manda o sustento, uma verba, e manda também o lanche. Não vai faltar comida para essas crianças. Ah, o meu pai, e nem para as minhas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, naquele mesmo dia o pastor Mardes mandou deixar lá bolacha, pacote de sopa, carne charque, tudo. Aí teve café, almoço, janta, daquele dia e de todos os outros dias, até que nós fomos embora de Tauá. Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. Então por que nós vamos nos desesperar? Por que nós vamos andar ansiosos? É promessa dele, é garantia de que nós somos dele, porque assim ele nos prometeu. No versículo 6, ele diz que nós teremos segurança, tranquilidade e paz. No versículo 9, ele promete fazer o seu povo fecundo. São tantas bênçãos mencionadas aqui na sua palavra, são tantas maravilhas, queridos. Mas eu gostaria de encerrar a palavra de hoje, a nossa meditação, lhes dizendo algo muito importante. Isso só foi possível acontecer na vida do povo de Israel, porque algo anterior tinha acontecido. O versículo 13 diz que Deus, com poder, Ele tirou da terra do Egito, com mão forte, aquele povo que estava escravizado lá naquela terra. Meu irmão e minha irmã, guarde essa verdade no seu coração e na sua mente. Se você quer desfrutar de todas estas bênçãos que o Senhor
reserva para nós na sua palavra. É preciso, antes de mais nada, que você, assim como o povo de Israel, seja liberto das prisões do pecado. Aquele povo, esse povo, só pôde desfrutar de todas estas bênçãos quando Deus os libertou da escravidão do Egito. E essa escravidão do Egito, querido, representa para nós a escravidão que nós temos do pecado. Nós queremos o Deus das bênçãos, mas nós não queremos viver de acordo com esse Deus que promete nos abençoar. Nós queremos que Deus derrame sobre nós bênçãos sem medidas, mas nós não queremos seguir os seus decretos, nós não queremos obedecer e nós não queremos praticar a sua palavra. Mas o Senhor não promete abençoar aqueles que são infiéis, não. Ele promete derramar bênção sobre a vida daqueles que são fiéis a Ele. E quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando de perfeição, não, querido, porque ninguém aqui é perfeito. Eu estou falando de uma intenção real e verdadeira de obedecer, de praticar e de seguir os mandamentos do Senhor. Se você quer que Deus te abençoe, se você quer que Deus derrame sobre você bênçãos sem medidas, então, queridos, abra o seu coração essa noite a Deus e permita que Ele quebre as travas do jugo que aprisiona você a uma vida de pecado. E assim o Senhor promete derramar bênçãos sem medidas em nossas vidas. Uma vez libertos, uma vez livres, o Senhor promete nos abençoar. Se você deseja isso, se você deseja ser abençoado por Deus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Coloque a sua vida agora diante do altar de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós reconhecemos que nós queremos mais de Ti. Em primeiro lugar, nós queremos ser libertos do pecado que nos aprisiona, Senhor. E uma vez libertos, derrama sobre nós as Tuas bênçãos essa noite, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser Teus e de mais ninguém, porque ao ser Teu, Te pertencer, nós estamos seguros. Nós estamos seguros, ó Pai, e essa segurança real e plena só vem de Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoa aqueles que aqui estão, Senhor Deus, que ainda não tiveram um encontro pessoal, real e verdadeiro com Jesus, que ainda não disseram sim para Jesus. Senhor, eu quero ser Teu. Eu quero ser Teu filho, eu quero ser Tua filha. Senhor, ministra agora salvação e libertação nessa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória dEle nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos?